Temas que são bastante relevantes da atualidade. Estamos junto aqui com a doutora Alessandra. É isso aí, doutor. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Melody FM 87.9, doutor Nerilton e Luciano e Jonathan. Fiquem conosco, acompanhem a nossa programação, participe, sintam-se em casa. Porque o ele e ela é uma forma de você interagir e sentir um papo leve com nós três aqui, por isso que trazemos esse título ele e ela, trazendo boas ideias, informação e tudo que é importante você saber e conhecer. Muito bem. Vai lá, Lu. O ele é Nerilton Senna, doutor Nerilton Senna. O elas, temos aqui a Luciana Novaes e a doutora Alexandra. Exatamente, aí fique atento na nossa programação todas as terças, quartas e quintas-feiras, de 14 às 15 horas, aqui na Rádio Melodia, na FM 87.9. Aqui sua tarde ganha mais sentido. Preparamos um programa muito especial para você, com notícia, análise. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o doutor Nerilton, com a doutora Alexandra. E eu vou aproveitar, doutor Nerilton, que eu já estou aqui no Giro das Notícias, e vamos falar aí sobre... Nós estamos no processo agora de carnaval, né? Todo mundo aí animado. Então vamos falar sobre fraude do Wi-Fi falso e golpe do Pix. São alguns dos golpes mais comuns que são aplicados no Brasil, principalmente durante o carnaval. O alerta da Associação Brasileira de Bancos, por meio da campanha Tem Cara de Golpe. A entidade está oferecendo orientação para a população, especialmente os foliões, sobre como se prevenir de fraudes financeiras durante essa festa popular. Uma das principais dicas da associação é para aquele folião que redobre os cuidados ao comprar comidas e bebidas em blocos de rua. A ABC orienta que o dono dos cartões nunca deve entregá-lo diretamente ao vendedor, especialmente na rua ou estabelecimentos nos habituais. Os criminosos podem se passar por comerciantes, memorizar a senha do cliente e trocar o cartão durante a transação. Então, fique aí a nossa dica aqui do É assustador, né? Essa questão aí do uso da internet, né? Para poder aplicar fraudes, tá terrível. É uma preocupação mesmo, né? Exatamente. Você vai para se divertir e chega lá, você passa por esse constrangimento, né? Então, tem que ficar bem atento. Isso mesmo. O fato é que a internet, ela ajuda, ela evolui na tecnologia, inova muito, mas cada inovação e evolução que a internet traz para o consumidor, para o usuário, o criminoso também traz para seu crime. E nisso fica alerta aí, gente. Não entregue seus cartões para desconhecido, para ninguém. Você mesmo que tem que colocar seu cartão, acompanhar. Observa se tem alguém ali próximo decorando, olhando a senha. Se tiver, põe a mão ou evita a compra. Desista da compra. Se perceber alguém olhando, curiando para ver se copia, se grava a senha, desiste, que é o melhor que você faz, é o mais seguro, né, Lu? Exatamente. Inclusive, um risco muito grande que está ocorrendo hoje é aquela questão da aproximação, né? Então, os bandidos também se aproveitam disso, né? Pessoas, por exemplo, aqui até que as pessoas não andam muito aglomeradas, dentro de coletivo sim, né? Mas as grandes cidades, os metrôs, a aglomeração, a pessoa pega, por exemplo, coloca um aparelho ali e a pessoa não sabe que está sendo roubada, né? Exatamente. Porque ela funciona por aproximação. Então, é um perigo muito grande. Eu mesma desativei meus cartões de aproximação. Desativei porque eu vi muitos golpes, muitas vítimas, então eu evitei ser uma no futuro. Eu desativei. Então, está atento, né? Está atento. Está tão difícil a vida, né? Ainda por cima... passar por uma situação dessa é bem complicada, né? Tem uma outra notícia aqui relacionada aqui a Giro Notícia de Violência Patrimonial, esse é artigo de hoje, né? É interessante que a doutora Alexandra pode até abordar isso aí um pouquinho, né? A violência patrimonial é um crime invisível nas relações entre homens e mulheres. Preste atenção aí, ouvintes aí dos ele e elas, nós vamos passar aqui todas as informações. A violência patrimonial muitas vezes é negligenciada. É uma forma silenciosa e cruel de abuso que compromete a autonomia financeira das mulheres. No Brasil, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, define a violência patrimonial como qualquer conduta que impeça a mulher de usufruir ou administrar seus bens, recursos financeiros e documentos pessoais, apesar de ser menos visível que a violência física e psicológica. Esse tipo de abuso tem impactos devastadores, dificultando a emancipação econômica da vítima ao longo dos ciclos e dependências
da submissão, doutora Alexandra. Sem sombra de dúvida. Então, a violência patrimonial, ela tem a ver com alguns termos muito conhecidos aí no mundo das relações, dos afetos enganosos. Por exemplo, golpe do amor. O cara se aproxima, começa a namorar, e dali coloca logo uma aliança no dedo da mulher e se aproxima oferecendo muito afeto. Daí ele se aproxima, ganha confiança, com esse ganho de confiança ele começa a aplicar golpes, tirar dinheiro, desviar bens e fazer com que a mulher enxergue que ela não é capaz de administrar os bens dela, e sim ele, o golpista. Então, golpe do amor, violência patrimonial estão inseridos na proteção da Lei Maria da Penha. Cuidado. Mulher, se você perceber que seu namorado, seu marido, seu ficante, seu qualquer coisa, dentro dessa relação de afeto, relação amorosa, ou uma falsa relação amorosa, está tirando, está levando vantagem, está morando dentro da sua casa, está se aproveitando do seu patrimônio, denuncie, liga 180 ou vai na DEAN, se for aqui de Vitória da Conquista, por favor, vai na Delegacia da Mulher e denuncia, faz uma denúncia bem fundamentada, porque a lei assim diz, é crime. Violência doméstica patrimonial. Se você chegar na delegacia e encontrar, às vezes é raro, viu, Lu? Mas às vezes encontrar homem que está atendendo. Se encontrar um homem, não, isso aqui não é violência doméstica, não. Vai lá para tal delegacia. Não, diga que é violência patrimonial, insista. De preferência, leva a lei mostrando que é violência patrimonial. Por si só, é cabível de punição com base na Lei Maria da Penha, que não precisa, ela está lesionada, ela está arrebentada por outras violências, se a própria violência patrimonial já arrebenta a pessoa toda, né, Lu? Ou então a vítima pode chamar um advogado, né? Para acompanhar até a delegacia. Doutora, quais as dificuldades enfrentadas pela vítima ao tentar denunciar esse tipo de abuso? A violência patrimonial, até mesmo na presença de um advogado, precisa ser um advogado que domine um assunto, como eu tenho mais de 20 anos. A lei é de 2006, mas eu tenho mais de 20 anos que eu acompanho vítimas que sofrem esse tipo de lesão, até mesmo antes da lei ser sancionada. Então, a dificuldade que a gente encontra é quando, infelizmente, na DEAN, a vítima é atendida por homem. O homem tenta resistir. Não sei se é por desconhecer a lei, Maria da Penha, só conhece vítima, aquela que chega lá machucada, com hematomas, chega lá sangrando, né? Assim dizendo, para ele enxergar. Não sendo assim, eu acho melhor mesmo que a vítima contrate ou consiga um advogado. Às vezes que eu levei vítima de violência doméstica na delegacia, eu nunca cobrei, viu, Lu? É bom que se diga, vítima humilde, que tem uma condição financeira vulnerável, eu nunca cobrei para acompanhar até a saída da medida protetiva. Não que eu tenha tempo para atender a todas as vítimas, não tenho. Mas hoje a gente consegue advogado que faz um preço acessível e acompanha essas vítimas, as que possam pagar e que estão relativamente fragilizadas financeiramente. As que não estão, eu atendo. Doutora, como a violência patrimonial pode estar relacionada a outras formas de abuso, como violência psicológica e física? Olha, a violência patrimonial, ela por si só, ela carrega como violência acessória a violência psicológica, porque toda vítima lesionada, ela fica arrasada psicologicamente. Ela fica imaginando assim, eu que já acompanhei centenas e centenas de casos. Ela, mas doutora, como eu fui burra. Mas doutora, eu achava que ele me amava. Mas doutora, agora que eu estou conversando com a senhora, eu estou percebendo, realmente eu sou uma vítima. Então, ela demora muito a tomar consciência, porque o abusador, o golpista, né, que é golpe do amor, ele é articuloso, ele sabe aplicar. E ele conhece o terreno que ele está injetando esse crime, que ele está aplicando, investindo nesse crime. Ele conhece a fragilidade, conhece todos os defeitos. Por isso que diz, o pior ladrão de casa. Assim, o pior criminoso é o de casa. O cara mora com a mulher, sabe tudo da mulher. O pior de tudo, a maioria dessas pessoas são os agressores, eles têm perfis narcisistas, né? Então, eles são narcisistas, eles são estelionatários, eles são agressores, eles são criminosos que carregam eu digo aí, no mínimo 5, 6 crimes. Quando ele aplica uma violência doméstica, ainda que ela se apresente apenas como
patrimonial, ele já aplicou também um golpe, um estelionato e outros crimes também que abusam da boa-fé da vítima. Doutora, quais os tipos de suporte jurídico e psicológico são oferecidos para a vítima desse crime? Olha, na verdade, o poder público, o órgão público, através da Secretaria da Mulher aqui do nosso município, hoje nós temos a secretaria que tem a secretária Viviane, que é a gestora dessa secretaria. Eles oferecem muitos serviços, inclusive com relação ao serviço psicológico. Dentro da própria DEAN, hoje, quando a vítima chega que denuncia, já recebe o endereço para ela buscar sanar também essa questão psicológica e outras. A questão mesmo é que o primeiro passo, que é o passo mais importante, que eu julgo é necessário e pertinente à importância da vítima estar orientada por um advogado, é o primeiro passo de ir na delegacia. Porque quando alguém tentar inibir, aqui não é uma violência doméstica, alguém dizer, sim, é uma violência doméstica, e já fundamentar a Lei Maria da Penha e já trazer para ele por que é violência doméstica. Quais as consequências jurídicas para agressores condenados por violência patrimonial? Olha, as consequências hoje que a gente conhece na prática, a nível nacional, a nível de Brasil, é que eles estão sendo condenados a devolver o patrimônio com juro e correção monetária, né? E, além disso, eles ficam com a ficha suja e pagarão aí por penas que, ainda que eu considero leve, porque entra pelo uma restritiva de direito, mas é um criminoso para o resto da vida. E hoje já existe aí leis em que traz como fundamento que agressores de vítimas de violência doméstica, ele não pode participar de concurso público, ele tem uma série de impedimentos em que, no mundo, não só no Brasil, no mundo ele pode ser esbarrado. Então, é um crime que vem sendo punido e observado por toda a sociedade. Ainda é pouco, porque nós precisamos de olhares mais efetivos e mais compromissados com essas vítimas. Esses casos, quando dá entrada na DEAN, elas têm... É um processo rápido, ela é demorado, é longo prazo? Como funciona? Na verdade, seja qual for o crime de violência doméstica, em especial quando a vítima corre risco, a delegada, o atendente já faz o apanhado ali, as informações, passa por um outro profissional, primeiro chega na DEAN, passa pelo primeiro atendente que levanta informações do que está acontecendo. Dali, já passa para um outro profissional que vai interrogar, vai ouvir as vítimas. Entre o primeiro e o segundo, ele já tem ali ideia de que aquela vítima realmente está sofrendo e que o caso é urgente e já encaminha o processo direto para a vara. Quando eles têm dúvida, eles fazem tudo isso e aguardam a delegada chegar e a delegada decide se vai ou não vai para a vara, que lá o juiz decide. Então, quando a delegada chega, ela já tem todas as informações? Tudo já está lá. Não passa... são raríssimos os casos que são necessários passar pela delegada. Eu, particularmente, já fui atendida pela delegada em algumas vítimas que eu levei lá, porque coincidiu de eu chegar lá a hora de almoço, e a hora de almoço era fechada, e a doutora Cristi, como é muito autêntica, muito competente, ela não deixava de atender, ela sufocava o almoço dela e atendia aquela vítima que eu estava acompanhando. Foi muito mais de 3 vezes, se não me engano, umas 5 vezes o ano passado, e ela sufocou o almoço dela para atender, coisa rara, né? E ela... O prazo que você quis me perguntar também, assim eu entendi. Olha, hoje está saindo 24 horas, 3 dias, por aí a protetiva. E é possível sair até mais rápido. Vai depender de como a coisa se deu. Se é uma coisa muito urgente, a delegada imediatamente encaminha para o judiciário, e o Poder Judiciário realmente tem sido muito eficaz nessas respostas. O bom, doutor Nerildo, que não dá tempo o agressor, né, fazer qualquer coisa. Não, porque é uma não atitude dá. muito rápida. Parabéns aí à DEAN, né, E a vara, né? pelo E trabalho. as 2 varas hoje. Né? A demora, na verdade, ocorre com a vítima, né? Pelo fato dela estar sendo manipulada durante muito tempo, às vezes com falas de ameaças, né? E às vezes promessas de que vai mudar, de que eu vou mudar, de que eu vou mudar no momento. Então ela fica protelando e com dificuldade de fazer a queixa, né? E essa demora que às vezes prejudica, né? Então a vítima ela tem que realmente procurar ajuda.
se ela está passando por essa situação, né? Inclusive, eu aconselho a vítima, quando é um caso assim em que ela não sente segurança de permanecer em casa, principalmente quando é uma agressão física, né, ou com ameaça de morte, algo do tipo, que ela não fique em casa, que ela procure DEAN e nos primeiros dias até a protetiva sair, porque quando a protetiva sai, o oficial liga para o réu. Quando o oficial liga, ele atende a ligação já tremendo, né? O oficial liga, olha, aqui é da vara de violência doméstica, essa é uma protetiva, você tem que passar aqui onde eu lhe encontro para você assinar. Aí o cara ali já mudou. O cara já muda, não acredito e tal. Aí já começa a se santificar. Enquanto isso, a mulher é bom, tá já bem longe. É assim que eu oriento para minhas vítimas, as vítimas que eu atendo, para elas não ficarem nem próximas. Então, doutora Alexandra, eu vou fazer uma conclusão final aqui da nossa conversa aqui da violência patrimonial, porque nesse instante eu vou bater um papo com o doutor Nerilton, que eu tô curiosa, viu, doutor Nerilton? Eu fiz uma matéria, mas eu tô na curiosidade. A conclusão final. A violência patrimonial é uma forma de abuso prevista na Lei Maria da Penha, descrita pelo controle, retenção e distribuição de bens, dinheiro e documentos da mulher, comprometendo sua autoestima, autonomia financeira. Esse tipo de violência pode ser manifestada de diversas formas, como impedir que uma vítima de trabalho se aproprie indevidamente do seu salário ou realize transações financeiras sem seu consentimento. Embora seja menos visível que a violência física ou psicológica, seus impactos são profundos, mantendo a vítima em situação de dependência e dificultando sua independência econômica. A denúncia ainda enfrenta desafio, pois muitas mulheres não aprovam o abuso ou têm represálias. Especialistas alertam que a necessidade de campanhas de conscientização e políticas públicas mais eficazes para combater essa prática. O suporte jurídico e psicológico é essencial e canais como o Ligue 180 oferecem orientações e encaminhamento para a vítima, garantir a autonomia financeira das mulheres e um passo crucial para romper ciclos de violência de gênero. Exatamente. Doutor Nerilton Senna. Eu agora. Saúde e bem-estar através... Vai me ajudando a falar os nomes, por favor. Certo. Iridologia. E microcelmetista. É a microsemiótica irídia. Que é a Irídia. mesma iridologia, só Gente. que houve alguns estudos a mais, né? Que aí veio a microsemiótica. Eu vou falar só um pouquinho aqui, mas vai me ajudando no nome. Certo. Por favor, que você domina melhor do que eu. Repete para mim, por favor. Iridologia e microsemiótica irídia. A ciência dos olhos como portal para a saúde. A busca por métodos naturais e não invasivos de avaliação da saúde tem crescido dignamente nos últimos anos. Entre essas abordagens inovadoras, a iridologia. Aliada à técnica Semiótica irídia. Essa combinação tem sido apontada por especialistas como uma ferramenta poderosa para a saúde preventiva, promovendo um olhar mais aprofundado sobre o funcionamento do organismo. A iridologia baseia-se na análise das alterações na cor, textura e padrões da íris, para detectar possível predisposição a doenças, doutor Nerilton. Exatamente. A iridologia ela não é uma técnica de diagnóstico de doença, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ele olhou no meu olho e fez um diagnóstico que eu tinha tal doença. Não é para diagnóstico de doença. Ele é preventivo porque ele faz uma avaliação de predisposição, tá? E existem colorações da íris que já determinam o grau disso. Por exemplo, quando você manifesta uma doença, aquela doença não começou no período da manifestação. Ela já vinha antes, só que sem sinais físicos. Aí, quando ela aparece na parte física, que aí vem a dor, vem o desconforto, vem a febre, vem, né, a doença em si, ela já está manifestada de uma forma física e a pessoa vai correr atrás do médico, né? O iridólogo tem a condição de fazer uma avaliação preventiva, porque ele olha ali, existe um mapeamento. Nesse mapeamento envolve o quê? Envolve a cor do olho, né? Por exemplo, só em olhar para você, ver a cor dos seus olhos e as colorações variáveis que tem dentro, eu consigo fazer uma leitura. Essa leitura é feita tanto na parte psicológica de comportamento, porque o comportamento também pode gerar uma doença, né?
Eu costumo dizer que às vezes nós mesmos, às vezes não sempre, nós somos os nossos próprios venenos, porque às vezes nós temos comportamentos que nos adoecem. E a cor da íris determina isso. Então, na visão da íris, a gente consegue dar uma busca de um autoconhecimento, ajuda a pessoa a ter um autoconhecimento, a se conhecer, a se ver, a se enxergar, para que ela possa ser ajudada a mudar em alguns fatores. E existem os sinais que são criptas, nós chamamos de criptas, chamamos de flor, né? Raio solar, esses são os nomes determinados que aparecem na íris, que aquilo ali determina para nós que tem algum problema desenvolvendo naquela região. E a depender da cor, está desenvolvido já. Quais são os princípios científicos que fundamentam a iridologia? Na verdade, a iridologia, ela é milenar, né? Remonta do época do Egito, dessa época bem atrás, né? E segundo histórias, o próprio Hipócrates, o pai da medicina, ele usava a iridologia. E o próprio Hipócrates, né? Com o tempo, a íris ela começou a ser estudada porque um médico, alemão inclusive, ele capturou uma coruja que tinha se machucado. Né? Você sabe que a coruja tem um olho grande, né? Tem um olho assim estufado, né? Estufado. E ele, ao capturar e levar para casa para cuidar, que tinha quebrado a perninha, ele percebeu uma mancha no olho. Mas ele não deu muita importância àquilo. Então, o que foi que ele fez? Ele cuidou da coruja até poder soltá-la. Quando ele estava prestes a soltá-la, ele observou que a mancha que aparecia enquanto a perninha estava quebrada desapareceu. Aí ele começou a criar uma associação e foi em busca de pesquisas e descobriu que a iridologia já era bem milenar. E aí foi criado o mapa iridológico, um mapa que determina regiões correspondentes a pulmão, coração, rim, fígado, né? E assim por diante. Como é que a iridologia se relaciona com o conceito de medicina preventiva? Se relaciona exatamente por isso, porque a iridologia, ela não é uma ciência onde você vai tratar uma doença, ela é diagnóstico, é para você fazer uma avaliação. Na avaliação da íris, o profissional iridólogo, ele pode dar à pessoa o direito de escolha de tratamento. Por exemplo, eu faço um diagnóstico e vejo ali uma região fragilizada e eu faço a pergunta: você tem sentido essa assim, assim, assim? Aí a anamnese é baseada no que eu vi na íris. Então, nós fazemos perguntas direcionadas. Nos ajuda a fazer isso. E ao fazer a pergunta e a pessoa responder se tem sintomas, e pela coloração da íris, nós percebemos que o problema é grave. Então, se houver necessidade de encaminhar para que haja um exame mais específico, por exemplo, vá ao médico, tire um raio-x do pulmão, porque na íris eu vi uma mancha. Isso aconteceu comigo em uma certa ocasião, onde eu olhei a íris de um senhor, e ele era gerente da Caixa Econômica Federal, né? E ele foi para levar a esposa e as filhas, mas ele mesmo não queria fazer a iridologia. Aí, por muita insistência da esposa e dos filhos, ele resolveu permitir que eu olhasse a íris dele. Quando eu olhei, eu vi uma manchinha na região correspondente ao cérebro. E a manchinha era bem significativa, o sinal era bem peculiar de um problema um pouco mais grave. Aí eu perguntei para ele: você anda sentindo dor de cabeça? Ele: dor de cabeça não, mas alguma pontadinha, alguma coisa? Sim. Aí ele apontou no local. Falei: então você procura um neurologista e faça uma tomografia. Ou seja, eu não usei a íris para dar diagnóstico, eu usei a íris para identificar algo e encaminhei. Ao fazer a tomografia, foi diagnosticado que ele tinha um tumor benigno no cérebro. E o médico ficou surpreso. Por que ele fez a tomografia se ele não tinha tantos sintomas assim? Ele falou: foi um iridólogo que viu e pediu para fazer o exame. Ele falou: pois volte lá e agradeça a ele, porque ele salvou sua vida, porque ainda é benigno. Talvez quando ele fosse sentir a dor de cabeça mesmo, poderia ser uma coisa mais grave, né? É aquilo que os médicos falam, né? A doença, no início, você tem mais facilidade de dominar. É tanto que, falando de íris, eu estou aqui pensando, psicólogos analisam também pelo olhar, né? Até me disseram, viu, doutora, que delegados também analisa pelo olhar. O olhar fala tudo. Existe a terapia integrativa, ela é muito ampla, né? Só pra você ter ideia, você pode diagnosticar pelos traços do rosto, né? Por exemplo, em certa ocasião, eu observando uma pessoa e eu vi numa região do rosto uma angiectasia. E aí eu alertei a pessoa assim: olha, dê uma verificada boa na sua área cardíaca, porque você tem uma sobrecargazinha aí na região cardíaca.
é bom você fazer. E quando ele foi fazer a avaliação, realmente ele estava com um probleminha na área cardíaca. Então, assim, a íris, não é só a íris, existem sinais no rosto, nas mãos, nos pés, na orelha, né? São chamados de sinais reflexos. Então, a íris, que é a técnica que eu atuo bastante, ela é observado vários fatores, né? E, por exemplo, até próstata, fígado, rim, coração, pulmão, né? Tudo isso. Nós temos uma curiosidade. Como diferentes tipos de íris azul, verde e castanha podem influenciar na análise? Isso. Aí vem a iridologia e a microsemiótica, né? Então, por exemplo, uma íris de uma cor marrom, por exemplo, é chamado de íris hematógena. Então, a pessoa tem uma íris hematógena. Na íris hematógena, existem algumas características e alguns fatores que contribuem para determinado tipo de doença. Por exemplo, anemias, né? Problemas de derrame também. Então, quando nós usamos a palavra predisposição, não estamos dizendo que a pessoa tenha doença, ela tem uma predisposição. Depende muito dos hábitos alimentares. Então, como uma pessoa tem uma predisposição, aí ela vai receber do iridólogo uma orientação e uma direção para evitar que ela desenvolva aquela doença, porque ela já tem uma predisposição. A íris azul, que é chamada de linfática, né, e se tiver alguns sinais ou psoras ali na íris, então nós sabemos que aquela pessoa tem certas dificuldades de eliminar toxinas. Ela tem certas dificuldades. E essa toxina, ela é agrupada, ela tem não só para o uso de cosméticos e alguma coisa, mas também ela tem uma toxina emocional. Ela não lida direito com os problemas. Ela guarda muito sentimento, que também é toxina, entendeu? Então, não é só uma questão física da alimentação, tem também a toxina emocional. Então, quando nós vemos a cor da íris e vemos algumas pigmentações, aí vamos fazer as orientações corretas, emocionalmente e fisicamente. E a verde? Isso. Ele falou da castanha e da azul, agora eu quero saber a verde. A cor verde é uma junção, na verdade. A cor verde é uma junção de duas cores diferentes que formam a cor verde. Segundo a iridologia, a cor da íris, a pessoa que tem a íris verde costuma, de vez em quando, em certos períodos do tempo, a íris dele muda de cor. Ela, às vezes, está meio azulada, está meio verde. Isso mostra uma variação emocional que a pessoa tem e uma fragilidade também. E quando não muda? Que a cor é verde, determinadamente verde, né? Aí nós vamos estudar outras características que estão ligadas à cor verde, que não é só a questão da cor, né? Para podermos analisar aonde a fragilidade é maior. Mas ela tem uma certa fragilidade genética. Ela tem uma certa predisposição a baixar a imunidade com muita facilidade. Viu aí, doutora? O meu não muda, não. O meu é verde, É verde mesmo. Agora o de meu irmão muda. Se ele usa uma blusa azul, os olhos dele ficam azul. Agora a minha não, a minha... É sempre verde mesmo. É verde. A minha eu queria que fosse verde, mas nasceu marronzinho. Quais as doenças podem ser identificadas por meio da análise iridológica? Então, a íris, ela faz a avaliação de tudo, né? No geral. Sistema nervoso, ela pode ser estudada desde questões de sistema, né? Como também por órgão. Então, o sistema cardiovascular, circulatório, sistema ósseo, articular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema urinário. Esses sistemas são estudados pelas suas fragilidades e orientado qual desse sistema, qual órgão que está mais frágil. Por exemplo, isso tem muito a ver com o emocional. Então, cada sistema, ele é fragilizado por causa de uma emoção específica que foi repetida pelas gerações daquela pessoa. Então, uma geração triste, com muitos problemas relacionados à tristeza, vai desenvolver ou vai ter predisposição a desenvolver problemas respiratórios. Então, na íris, nós olhamos o emocional e a relação com o físico e se aquela doença já está se manifestando ou não, porque existe uma predisposição. Então, nisso, você consegue orientar a alimentação correta, o que deve ser evitado, quais são os alimentos que mais inflamam, quais os chás mais indicados, qual o fitoterápico mais indicado, para você poder ajudar a pessoa na prevenção. Agora, suponhamos que eu faça essa avaliação e perceba que o grau é bem avançado, bem alto, né? Ela já tem uma doença mesmo ali, respiratória séria. Então, ela pode ter a oportunidade de tratar de forma natural e também ser acompanhado por um médico. Antes de entrar no nosso próximo assunto da micro...
semiótica. Semiótica. Eu gostaria de saber como é que os nossos ouvintes podem fazer para saber o momento certo de procurar o Dr. Nerildo para um atendimento. Geralmente as pessoas elas só procuram no último caso, né? Quando ela já está com a doença manifesta. Dificilmente uma pessoa quer fazer uma avaliação preventiva. Muito difícil. Aqui nós não temos esse hábito, né? Ela fala, eu vou no médico fazer vários exames preventivos. Exame já é para identificar a doença. Não é para identificar, porque no exame você não vai ver a predisposição, você vai ver a doença já está lá, né? Quando você vê o resultado lá, tem que estar com triglicérides alto. O exame já vai dizer que está. Mas não disse antes que você poderia ter cuidado para evitar. A íris ela funciona antes. Então eu consigo olhar a íris e já consigo dar uma orientação para a pessoa. Olha, cuidado, isso, seu metabolismo está ruim, né? Sonolência demais, você está tendo sonolência. Então a gente olha na íris, vai direcionando e vai perguntando para poder ajudar de forma preventiva, já para cuidar, né? E entramos desde o campo físico ao campo emocional. Para você ter ideia, através da íris nós sabemos quais foram as emoções que sua mãe viveu com você no útero. Então, o que você viveu? Porque muita emoção que a mãe viveu, ela pode se manifestar em forma de doença no feto, na criança, depois de adulto, inclusive, né? Por exemplo, síndrome de pânico. Eu trato, olhando a íris, o campo emocional da mãe. Então, quando eu vou tratar uma criança, uma pessoa adulta já, que tem síndrome de pânico, eu vou na íris e olho como foi o período gestacional e vejo as emoções que a mãe viveu no útero. Que nós chamamos de... a pessoa teve... ela teve um processo emocional forte, e na íris nós temos algo chamado colarete. Na íris tem uma estrofecção, é chamado estrofecção. Quando tem ali, nós sabemos que a mãe passou por um processo ali, emocional. E aí nós sabemos que a criança, ela automatizou aquele processo. E quando você automatiza um processo emocional, o seu corpo, ele age automaticamente, ele não precisa mais que você pense naquilo. Ele já gera um comportamento químico. Nós sabemos que nós produzimos neurotransmissores de fuga e luta, que é a norepinefrina, né? Então, imagine, você está liberando norepinefrina, que deveria ser produzida apenas no momento de fuga e luta, e você está produzindo no dia a dia. Então, você não consegue nem dormir, né? Porque você vai deitar e o seu cérebro libera norepinefrina e você fica agitado, o coração agita, o pulmão fica aí, você fica ligadão. Por causa de quê? Por causa de um processo bioquímico. Então, aí você vai procurar um relaxante muscular, você vai tomar um medicamento que é um bloqueador, um beta-bloqueador, para tentar dormir, mas o seu cérebro continua acordado. Então, você acorda cansado, parece que não dormiu, porque você não teve um repouso adequado. Então, a íris pode nos ajudar a fazer essa avaliação. Doutor, como método de microciometista irige completa a iridologia tradicional? Porque a iridologia, ela por muito tempo, ela se focava nos órgãos. A iridologia focava muito a questão de órgãos. Então, eu fazia uma leitura, eu já sou iridólogo há 30 anos, então no início eu me focava muito na questão de órgãos. Eu via rim, pulmão, coração e tal. A microsemiótica, ela não foca os órgãos, ela foca o sistema e o emocional envolvido naquilo. Então, a microsemiótica, ela faz uma leitura muito mais ampla. Tem os órgãos também, porque está ligado à iridologia, mas tem um campo psicossomático, que é o campo emocional, para que você possa ajudar na pessoa, não no o que, mas no porquê. Então, eu tenho o quê? Aí você fala no que, eu tenho tal doença, beleza. Mas o porquê? Então, o porquê não é a doença, o porquê foi da onde ela surgiu, qual foi o emocional, qual foi a história por trás disso. Em toda doença existe uma história por trás, inclusive o câncer, né? Tem uma história de 5 gerações que eu vou falar depois aqui. Vai ser um tema que eu abordei uma certa ocasião com a doutora Alessandra em um outro programa, que é a microsemiótica, como trabalhar no porquê, né? Quais são as histórias tóxicas que você carrega lá atrás, que está trazendo em você hoje, ou manifestando em forma de doença. Então, esse tema eu vou falar depois, através da técnica CIA, mas hoje nós estamos falando da íris, que a íris também faz essa leitura através da microsemiótica. Tem alguma limitação assim, para aplicação desse método diferente de faixa etária de idade ou não? Não. Existe a idade, porque a idade inicial, a íris ainda não está totalmente determinada, né? A íris não tem ainda todas, não tem um colarete prontinho, está se formando ainda, porque a criança, ela é dependente do emocional dos pais até determinado ponto, onde ela cria a sua própria identidade. Mas até determinado momento, ela olha para os pais, para o pai e para a mãe, para desenvolver uma determinada emocional. Mas dali em diante, em determinada idade, ela começa agora a criar o seu próprio perfil. E aí é onde a íris já conseguiu completar o chamado colarete. A microciometista
irídea pode ser aplicado de forma remota por meio de fotografias ou vídeos da íris? Sim, eu atendo hoje pessoas que tiram a foto usando o próprio celular. Hoje, né? O celular está muito avançado, né? As câmeras hoje conseguem fazer uma boa foto. Onde a pessoa usa dois celulares, né? Um ele usa para ligar a lanterna e o outro ele foca, dá um zoom e tira a foto da íris e manda para a gente. E nessa foto a gente consegue fazer uma bela avaliação. Eu tenho uma plataforma de consulta online, onde nós conversamos com a pessoa e falamos tudo com ela, né? Antigamente as pessoas falavam assim, esse camarada é bruxo, porque ele está falando tudo de mim sem eu contar nada. Não, eu precisei de um instrumento dele, a cor, o olho dele é para mim uma ferramenta muito grande. Então uma pessoa que olha a íris de forma aleatória vai olhar um olho, né? Pra gente não, pra gente que é o microsementista iridólogo, a gente vai olhar a íris e fazer uma interpretação. Certa ocasião, com curiosidade, eu estava na beira da praia e aí sentando, isso em Itacaré, né? Sentando, comendo lá uma mariscada, e eu conheci um casal que estava pertinho da gente, começou a interagir, conversarmos, e eu olhei para o olho da mulher, né? E ela tinha um olho claro. E aí, como eu olhei muito fixamente, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa, senão o rapaz vai achar que eu estou dando em cima da esposa dele, né? Aí eu olhei e falei assim para ela, você já tentou tratar essa enxaqueca? Ela olhou para o marido, olhou para mim e falou assim, como é que você sabe que eu tenho enxaqueca? Eu falei, porque eu olhei seu olho aqui, seu olho é muito claro, e deu a perceber. Ela falou assim, eu tenho uma série de problemas de enxaqueca mesmo, que já procurei tudo e não consegui tratar, e você simplesmente olha para mim e me diz isso. Eu falei, sim, você pode tratar essa enxaqueca. Então, isso foi uma observação da íris que eu fiz. Como a íris ela é clara, eu consegui ver. Uma íris mais, um hematógeno, uma íris mais escura, a gente precisa realmente de um equipamento para tirar uma boa foto, porque nós conseguimos ler a leitura do estroma, nós conseguimos ver de uma forma mais profunda o colarete, a informação emocional. Isso tudo é visto através da íris dos olhos. Tô achando que eu já fui analisada, viu, doutora? Também acho. Eu fixei muito seu olho, né? Eu tô achando que eu fui analisada, viu? Mas eu vou lá nessa consulta, depois eu vou falar como funcionou. Então, os ouvintes que moram em outras cidades podem. Eu atendo Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, até então, fora do Brasil. Então, você já passa logo o WhatsApp para o pessoal já começar a entrar em contato. Então, se você quer uma íris, se você mora em Vitória da Conquista e região, aqui, você pode fazer Brasil, presencialmente. Não, presencialmente, né? Tá. A pessoa vai até o consultório, que fica aqui em Vitória da Conquista. Sim. É só fazer o agendamento através do número 73, por enquanto, né? Porque eu mudei há pouco tempo para cá. Então, estamos mudando para o 77, mas é 73 99972 4251. Então, esse é o número para você fazer um agendamento presencial. Mas também pode fazer, por esse número, o agendamento para um atendimento online. Então, qualquer parte que a pessoa tiver, falando, eu quero fazer um agendamento online, a secretária vai fazer o agendamento e nós vamos entrar em contato. Aí, na hora lá, eu peço a pessoa para fazer a íris, a foto direitinho, e explico como é que vai funcionar. Doutor, a iridologia pode ser utilizada junto com a naturopatia em outras terapias holísticas? Sim, é porque a iridologia, ela é diagnóstico, ela é para avaliar. Já a fitoterapia, a ventosoterapia, a acupuntura, a reflexoterapia, a hidratação do tecido conjuntivo, a quiropraxia, e aí vai, N tipos de formas de tratar a doença. A iridologia, ela não é o tratamento, é o diagnóstico, é onde você vai fazer a avaliação. Depois você encaminha aí. Hoje eu trabalho muito com a questão da física quântica, né, com como que os florais quânticos, eles podem ajudar no tratamento, né? Para poder fazer a recuperação também. A iridologia pode ser utilizada para indicar deficiências nutricionais? Também. E aí o profissional vai encaminhar para um nutricionista, né? O nutricionista, ele vai ter muito mais capacidade de entender e compreender aquilo, então é indicado para que ele possa passar por uma nutrição adequada. Inclusive, na íris, no diagnóstico, nós damos lá quais os alimentos, que isso é assunto, é pano para manga, que a gente pode abordar essa semana toda, né? Sim. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter aqui. Dentro da íris, nós temos o diagnóstico, eu posso entrar numa área chamada de terreno biológico. Então, como que hoje você pode cuidar de você conhecendo o seu terreno biológico? Como? Isso é interessante, né? Que Jacques Menetrier,
um médico alemão, ele desenvolveu um estudo chamado de diátese de Menetrie, que é o diátese de Menetrie, que estuda o terreno biológico. Então, imagine você souber que o seu terreno biológico é vulnerável em determinada região e que você pode, por alimentação, cuidar de você, né? Essa questão de terreno biológico é usado também através da íris. Na íris, nós conseguimos enxergar o terreno biológico, que é a diátese, e dar a orientação adequada. Olha, cuidado com determinado alimento, assim, 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 que para você não serve. E juntou isso com uma análise que é chamado de tipo sanguíneo, né? Terreno biológico, tipo sanguíneo, tudo isso pode ser feita uma avaliação preventiva e cuidadosa para que a pessoa ela receba a orientação adequada dentro do seu terreno. Eu costumo mostrar isso na seguinte maneira. Imagine, uma pessoa... Tem pessoas que fumam, né? O cigarro faz mal para todo mundo. Sim. Né? Não tem pessoas... Inclusive para quem não fuma, né? Para quem não fuma, principalmente. Perto do fumante. Mas dentro do terreno biológico, existem pessoas que, se fumarem, ela pega um câncer mais rápido do que outras. Claro. Por causa do terreno biológico. É a mesma coisa a bebida. Né? Tem pessoas que têm um terreno biológico para bebida que, se ele beber, ele vai morrer com muita facilidade. Tem outros que bebem por muito tempo e conseguem sobreviver bem. Faz mal para todo mundo? Sim. Mas para algumas pessoas, dependendo do seu terreno biológico, é pior. Entendeu? Sim, e isso vai para vários fatores aí. Isso pode ser dito depois, a gente pode palestrar sobre essa questão. Doutor, algum hospital ou clínicas já adotou iridologia como método complementar de diagnóstico? Nas cidades grandes já acontece. Fora do Brasil, sim, com certeza, é muito usado. Né? No Brasil, hoje em São Paulo, já tem hospitais, clínicas que com essa modalidade. Com essa modalidade já, porque foi inclusa nas práticas integrativas e complementares durante o período do governo de Lula, que inclusive ele passou por um processo desse de tratamento. Então ele criou as normativas relacionadas às práticas integrativas e complementares, e a iridologia está dentro dela. Então são várias técnicas, né? Acupuntura, ventosoterapia e assim por diante. Não é muito usado, né, essas práticas em interiores. Então acaba sendo um tratamento particular, onde as pessoas têm que pagar a consulta de um profissional, mas... Que também são poucos, né? São poucos profissionais, mas seria muito interessante ter essa prática dentro de um hospital, até de uma forma de encaminhamento, né? Seria muito interessante. E mais econômico, né? Se o SUS pudesse adotar do que as drogas, na verdade, existem verbas relacionadas às práticas integrativas e complementares. Todas as prefeituras têm. O que falta é políticas públicas que possam levar isso colocar em prática, né? Em prática, exatamente. A iridologia pode ser usada como ferramenta de autoconhecimento e bem-estar? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma das técnicas fundamentais para essa questão de autoconhecimento. Imagine você se olhar no espelho, né? É como se você estivesse olhando no espelho. Uma pessoa está olhando para você, conversando com você e está dizendo quais são as suas emoções, quais são os seus comportamentos tóxicos, o que você pode fazer para ajudar, qual o seu terreno biológico. Tudo isso é visto pela IRIS. Até a questão embriológica, então tudo é visto. A única coisa que peca na questão da iridologia é exatamente isso. É quando o profissional acha que a iridologia resolve tudo. Não. A iridologia é um fator preventivo e quem decide o tratamento é o paciente. O paciente pode passar por mim, como iridólogo, eu faço um diagnóstico, ela fala assim, eu escolho um tratamento convencional. Posso? Com certeza. A pessoa tem a opção de escolha de tratamento. Não, eu quero fazer o natural. Quer o natural? Sim. Nós vamos te encaminhar um tratamento natural. Como a população pode ter mais acesso à análise iridológica? Por exemplo, eu tenho uma dúvida, estou sentindo alguma coisa. Antes de procurar o médico, eu vou lá e procuro o doutor Nerilton. Como pode ser? Ele não precisa esperar ter sintomas. Mas, geralmente, a gente tem algum probleminha, né? Que está sentindo enxaqueca, rinite, sinusite, né? Às vezes algumas questões urinárias, algum sistema, está tendo muito sono, muita fraqueza. Ou falta, né? Ou falta de sono, né? Às vezes não está dormindo também. Então, aí ela vai fazer uma avaliação para saber qual é a causa, né? Porque às vezes, dentro do diagnóstico médico, você faz diversos exames e recebe a notícia. Você está ótimo. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu estou ótimo se eu estou mal? E o exame está dizendo, não, o exame diz que você está bem. Vá para casa, relaxe, porque você está bem. Então, na iridologia, não. Na iridologia, a gente vai buscar, não, realmente, existem fatores aqui que estão contribuindo para isso. Vamos cuidar, porque isso ainda não é uma doença física, mas vai se tornar lá na frente. Então, isso é um sinal de alerta, né? Sinal de alerta. O paciente chega no médico e não tem nada, mas ele está sentindo alguma coisa, é um alerta que ele tem que procurar outro profissional mais
Que direcione... Mas é avançado, né? Não seria nem o avançado, seria diferenciado. Tipo assim, ele vai fazer um diagnóstico em um caminho, em um viés diferente, né? Porque o diagnóstico por exames, ele é um diagnóstico para definir a doença. Tanto é que, por exemplo, se eu faço um diagnóstico dentro do meu sistema e eu observo lá, e às vezes eu acho necessário exames, eu vou fazer exames. Também preciso de uma confirmação científica daquilo, entendeu? Até porque quando você fala de saúde, você não está brincando com uma pessoa, é uma coisa que tem questão de vida. Coisa séria. É sério, então você não pode chegar aqui, olhar, ver e definir. Por várias vezes eu pedi a pessoa fazer um exame físico. Olha, você vai procurar um médico, eu gostaria que você fizesse um exame X, tá? Porque eu preciso que o meu exame bata com outro exame que eu preciso. Principalmente quando eu vejo que o assunto é muito grave. A pessoa vai lá, confirma e depois ela escolhe. Você quer tratar como? O doutor disse que eu posso tratar assim com medicamento. Eu tenho essa opção aqui também, ó, que você pode tratar de forma natural. Qual é que você quer? Eu quero de lá? Pode fazer lá. Eu quero daqui? Pode fazer aqui. A opção de tratamento é do paciente, não é do profissional. Nem o médico ele pode dizer que não tem que ser assim, não. Ele vai dizer, a opção é essa. Você quer? Não. Eu quero natural. Pronto. Escolheu. É uma escolha do paciente. Então, mais uma vez, reforcei o WhatsApp e o endereço para que as pessoas procurem lá o consultório. Isso. Aí, entre em contato. 739-9972-4251. Fica na rua Nilo Peçanha, número 136, aqui no centro da cidade, próximo ao CE Amorim. Tem um ponto de ônibus ali, né, em frente. Entrou naquela rua lateral do ponto de ônibus ali, a rua Nilo Peçanha, número 136. Okay. Vou fazer uma conclusão final. Me ajuda aí no nome. Iridologia microsemiótica. São ferramentas valiosas para quem busca uma abordagem mais holística e preventiva para a saúde. Ao unir conhecimento tradicional e tecnologia moderna, essa técnica oferece uma visão ampla do estado de saúde do indivíduo, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Para aqueles interessados em explorar essas ciências fascinante, é essencial buscar o profissional qualificado que possa oferecer um atendimento seguro e eficaz. Aí, doutor Nerilton já está fazendo esse suporte. Não já tem desculpa, né, doutor Nerilton, para dizer que está sofrendo. Com certeza. Doutor Nerilton, doutora Alexandra, o tempo passa tão rápido nesse bate-papo nosso que nós já estamos encerrando mais um programa Ele e Elas em Sintonia, um podcast para discutir assuntos mais relevantes da atualidade com responsabilidade da nossa cidade, toda terça, quarta, quinta, aqui na Melodia. Não é isso, doutora Arida? Amanhã temos mais novidades aí. Amanhã mais novidades, podemos abordar um pouco sobre essa questão do terreno biológico, né? Vou trazer essas informações aí para podermos oferecer à população sempre algo importante e bom, né? Que ajude, né? Se pudermos ajudar, sempre é bem-vindo. Eu agradeço a todos aí por estar ouvindo aí nosso programa, que continue sempre vendo e assistindo, né? Estamos também ao vivo. Exatamente. E doutora Alexandra aqui com tanta informação maravilhosa aí na área jurídica, né? As pessoas também precisam, porque saúde, ela não é só a questão física, né? Emocional, é jurídica, você tem que estar bem psicológico. Tudo, isso, né? E acompanhe, interage e compartilhe, viu? Siga nossas redes sociais e não perca nada. É o @Portal Notícias Bahia, o @doutora Alexandra Advogada. Doutora Alexandra é de madrugada, viu, gente? Então, precisar ir da advogada para acompanhar vocês na delegacia, lá na DEAN. Procure, pode mandar mensagem para ela lá no Instagram dela que ela responde. E juntos fazemos trazemos, né, a informação chegar até vocês aí. Pode nos acompanhar. E vem aí o programa de Comunidade de Ação e com o jornalista Wilson Brasil, que já se encontra aqui nos nossos estúdios. E amanhã estaremos de volta, né? Amanhã estamos de volta. E hoje à noite, a partir de que hora, doutora Alexandra, lá no Quebrando o Silêncio, podcast também Quebrando o Silêncio. Às 17h30, eu e doutor Kaique estaremos hoje retornando ao programa Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio hoje com o presidente da OAB de Vitória da Conquista. Então fiquem ligadinhos, acompanhando lá nas redes sociais da doutora Alexandra. @Alexandra Advogada. E acompanha aí esse bate-papo hoje aí à noite. Isso Quebrando mesmo. o Silêncio. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada. E até amanhã, às 14 horas. Valeu, Lu. Obrigada a todos. Obrigada aos meus companheiros aqui. E até amanhã. Até amanhã. Acabamos de apresentar